Bem, nessa aula a gente vai falar de um assunto que eu gosto bastante, que é o hack para jogos, os conhecidos cheats ou cheaters, que são os caras que basicamente utilizam trapaça dentro dos jogos. Eu vou explicar para você o que é isso, como isso funciona, como evitar esse tipo de coisa e como você pode estudar para ser um profissional que evita esse tipo de trapaça dentro dos jogos online. Esses cheats ocorrem geralmente em jogos online, mas a gente já vai entender um pouquinho melhor sobre isso, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, o que é um hack para jogos, ou um cheat para jogos? É basicamente uma modificação no código do jogo que permite que o usuário tenha vantagem sobre outros jogadores. E no print eu coloquei um dos jogos mais populares do momento, que é o Free Fire, e aqui nesse print você pode ver que o indivíduo que está usando esse hack, ele está conseguindo ver os outros por trás da parede. Então, ele tem uma vantagem sobre os outros jogadores. Ele consegue ver os outros atrás da parede, ele está trapaceando. E basicamente isso é bastante comum, não só no Free Fire, como em vários jogos online e diversas modalidades de jogos. E, inclusive, isso também ocorre em campeonatos profissionais de videogame. Sim, a galera que trabalha com isso, basicamente, também já teve casos aí que profissionais utilizaram cheaters para ter vantagem no campeonato, mas, é claro, foram descobertos. E, basicamente, como funciona um cheat? Um cheat ele pode funcionar de diversas formas, mas eu trouxe as 3 formas mais convencionais aqui para você. A primeira delas é a manipulação de memória. Afonso, o que é isso? Basicamente, quando você está rodando um jogo, tanto no celular quanto no computador, no tablet, ele está rodando na memória RAM. A memória RAM é um componente do computador que é responsável por rodar as coisas em tempo real. Então, o jogo está rodando na sua memória RAM. E se você consegue alterar os valores da memória RAM, você consegue trapacear no jogo. Como, por exemplo, vamos supor que você está num jogo de futebol e você fez 5 gols, o jogo está 5-0. Tá? O jogo está 5-0 e você acessa a memória RAM e por meio da memória RAM consegue alterar o placar do jogo. Você altera para 15-0 porque você conseguiu manipular a memória RAM. Então, se você acha esse valor dentro da memória, você pode fazer essa manipulação de informações. E por meio disso, você também consegue fazer outros diversos cheats, outros diversos códigos de trapaça, fazendo com que você fique com a velocidade maior do que os outros jogadores, que você pule mais alto do que os outros jogadores e assim por diante. A gente também tem a manipulação de pacotes de rede. Isso é mais para jogos online. Como que funciona isso? Basicamente, quando você está jogando online, todo movimento que você faz dentro do jogo, ele cria um pacote. O que é um pacote? É uma informação. É de fato como se fosse um pacotinho, sabe? Então, basicamente, o seu celular ou seu computador envia essas informações para o servidor do jogo. Então, vamos supor que você apertou o botão para pular. Quando você aperta o botão para pular, ele envia um pacote para o servidor dizendo assim: servidor, o jogador X apertou o botão para pular. Avisa para todo mundo que está online que ele pulou. Por que isso? Porque os outros jogadores que estão jogando com você conseguem ver o seu personagem pulando, por exemplo. Então, sempre existe essa troca de informações. E você pode fazer a manipulação de pacotes de rede para alterar esses dados. Por exemplo, vamos supor que o seu boneco está com 2% de vida. Tá? Ele está com 2% de vida só. E você manipula o pacote de rede e diz que você agora está com 50% de vida. Quando esse pacote for enviado para o servidor, todos os outros jogadores vão ver que você não está mais com 2% de vida, e sim com 50% de vida. Essa é uma falha de segurança do servidor do jogo, mas que, dependendo do jogo, pode acontecer. A gente também tem outro ponto, esse é o menor ponto entre eles, que é a manipulação do código do jogo, que é basicamente quando você consegue fazer a abertura do código do game e alterar alguma coisa para se beneficiar. Mas isso é muito raro, tá? Muito raro mesmo. E agora vamos para outro ponto. Isso é correto? Como que isso funciona? Quem são os profissionais que trabalham contra isso? Em quase todo jogo online, a gente tem o anti-cheater.
que basicamente é um programa como se fosse um antivírus, só que focado em segurança dos jogadores. Ele é focado para fazer com que ninguém use trapaça dentro dos jogos. E quase todo jogo online ele tem um anti-cheater. Esse anti-cheater é desenvolvido por programadores que têm como objetivo fazer com que ninguém consiga trapacear dentro do game. Trapacear dentro dos jogos não é correto. Primeiro ponto, por que não é correto? Porque é ilegal. Tá? Trapacear dentro dos jogos é uma ação ilegal. Você está indo contra as diretrizes e a política de uso do jogo, independente qual game seja. Tá? Trapacear é ilegal e já ocorreu casos de pessoas que foram presas ou que tiveram multas gigantescas por usar trapaças dentro dos jogos. Segundo ponto, quando você trapaceia, você prejudica todo mundo que está jogando com você. Então, basicamente, vamos supor que você está jogando um jogo de corrida e você trapaceia para o seu carro ser muito mais rápido do que os outros. Você vai ganhar esse jogo, provavelmente, porque o seu carro é muito mais rápido do que os outros por você usar trapaça. Agora se ponha no ponto de vista da outra pessoa. Coloque-se no lugar dela. Vamos supor que você está jogando e vê um carro muito mais rápido do que os outros. E você perdeu a corrida por um cara que trapaceou. Isso não é ruim? Qual é a diversão disso? Isso não é legal. Primeiro, isso não é divertido. Segundo, isso é errado, porque o cara está tendo uma vantagem legal quanto a você. E terceiro, acaba a magia do jogo, acaba a competitividade do jogo, acaba a competição que existe dentro daquele jogo para ver quem é o melhor, porque você está usando trapaça. E isso não é legal, certo? Então é muito errado. É a mesma coisa do que você fazer uma prova e o seu amigo do lado já começar a prova com nota 10. Ele não precisa fazer nada, ele só precisa entregar a prova. Se ele entregar a prova em branco, ele tira 10. Mas você tem que fazer a prova. E se você errar questões, você perde pontos. Então, essa é a analogia que eu prefiro trazer. Vamos supor que na sua sala a professora aplicou uma prova. Todo mundo já tirou 10, menos você. Você precisa fazer a prova. E precisa acertar tudo para tirar 10. Por quê? Porque os outros estão usando hack e você não. Então isso é muito, muito, muito incorreto. E para que você resolva esse tipo de problema, você pode trabalhar com o desenvolvimento de anti-cheaters. Existem profissionais de programação e segurança que são específicos e responsáveis por esse tipo de serviço. Porque o anti-cheater ele é um programa, ele é um software desenvolvido por alguém. Então você pode trabalhar nessa área. Você pode trabalhar com isso. Você pode trabalhar colaborando para que os jogos fiquem mais seguros e mais justos. Além disso, existem profissionais de segurança especializados em servidores de jogos, não só na questão de anti-cheater, mas na questão de proteção para o servidor não cair, para não ter um ataque hacker, para não ter vazamento de informação, para não ter os problemas que normalmente ocorrem aí com servidores globalmente. Então, a dica é não trapaceie nos jogos, primeiramente porque você acaba com a diversão dos outros e porque é muito errado, certo? E estude para deixar esses jogos mais seguros, caso você queira trabalhar com isso. Porque você pode. Tanto você pode desenvolver um jogo, quanto você pode desenvolver um anti-cheat ou trabalhar na área de segurança para esses desenvolvedores de jogos, beleza? Então esse é o meu recado, essa é a aula da vez. Basicamente te explicar como que funciona o anti-cheater, como que ele roda, como que ele executa os comandos e tudo mais, que é basicamente pela manipulação. E é isso. Espero que você tenha curtido, tenha entendido e, novamente, não trapaceie nos jogos.